Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso Matemática Bisurada, não é? Nossa aula anterior a gente estudou análise combinatória, não é? Em que a gente tem o quê? Os princípios de contagem, que é dado por quem? Pelo meu arranjo e pela minha combinação. Esse conteúdo que a gente estudou anteriormente é pré-requisito para um campo bem maior e bem mais vasto. Qual é ele, professor? Probabilidade. Em algum momento da sua vida você já deparou com situações ou momentos em que você deveria calcular, não é, possibilidades ou probabilidades, que vai desde quando você está aí, ó, jogando cartas ou jogando dominó, você está fazendo qualquer situação. Você tem um conjunto de possibilidades, probabilidades em que para você encontrar a situação correta, você precisa utilizar e saber também de algumas propriedades dentro do meu conjunto de probabilidades, tá bom? E nessa aula de hoje eu não só vou te mostrar essas propriedades, como eu vou detalhar cada uma delas para que a mente de vocês se abram para o conjunto de possibilidades que é a minha probabilidade. Então bora para o meu slide, olha só aqui. Dentro do meu slide, para você que não me segue ainda nas minhas redes sociais, o Instagramzinho aqui, @Prof. Wendel Silva. Bom, então sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Olha só, probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de certo evento ou experimentos são calculadas por meio de uma probabilidade ou possibilidades. Por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até as chances da margem de erro em pesquisa. A gente sabe que nas pesquisas, geralmente, né, quando é ano de eleição ou qualquer outra pesquisa, a gente tem lá que o apresentador ele sempre diz, ó, tem a margem de erro de 2%, tanto para mais quanto para menos. Ali é a possibilidade de que haja algum erro dentro daquelas amostras de dados ali, tanto para mais quanto para menos, entendeu? Então, isso tudo é calculado através da probabilidade, dessa análise de possibilidades. Dentro da minha probabilidade, ela possui uma configuração em que a gente chama de probabilidade básica, os princípios da minha probabilidade. Matematicamente, ela é dada por quem? Ó? Por número de casos favoráveis, dividido por número de casos possíveis. Entendeu? Dentro da minha probabilidade, matematicamente, a minha probabilidade ela é calculada por quê? Por número de casos favoráveis por número de casos possíveis. Essa é a linguagem matemática para a fórmula de probabilidade. E qual é a nossa linguagem, Wendel? A linguagem bisurada, a linguagem mais simples. Meu irmãozão, ela sempre vai ter essa configuraçãozinha, ó. É o total que eu quero dividido pelo meu total geral. Entendeu? É a mesma coisa de número de casos favoráveis por número de casos possíveis. Probabilidade ela sempre vai possuir essa configuração aqui, em que é dado, ó, o total que eu quero pelo meu total geral. Entendeu? Ela sempre vai possuir esses detalhes. Certo? Então te liga num detalhe aqui, meu irmão, ó, probabilidade. Olha só aqui, você tem um exemplo aí. Se minha sala de aula possui 60 alunos, olha só, possui 60 alunos no total, sendo 45 mulheres, qual a probabilidade do professor escolher um homem para responder na lousa, ou seja, no quadro? Meu irmão, primeiro passo, você vai organizar as informações que o teu examinador te deu dentro do enunciado da questão. Então, observa só que ele te informou que o total quanto é? O total é igual a 60, não é? Ó? E ele te disse que você tem 45 mulheres, não é? Dentro dessa sala tu tem 45 mulheres.
Se tu tem 45 mulheres e ele está te pedindo a probabilidade de um homem responder na lousa. Então, se eu tenho uma quantidade de 60 alunos, não é? E ele me disse que eu tenho o quê? 45 mulheres. Foi ou não foi? 45 mulheres? Quantos que são os homens dessa sala? Se eu tenho 45 mulheres, são 15 homens, não é? Então, são 15 homens. Qual que é a fórmula de probabilidade que a gente estudou agora há pouco? Ó, probabilidade é igual a o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ou o total que eu quero dividido pelo meu total geral. Quem é que eu quero? A probabilidade de um homem responder na lousa, ou seja, no quadro. Quem que é a probabilidade? Quem é o total que eu quero? Eu não quero homens aqui, não é? Que ele está me informando. Então aqui, ó, vai ser 15 pelo meu total. Quem é meu total? Não é 60? Então põe 60 aqui. Então probabilidade é igual a 60 pelo número 15. Eu posso simplificar aqui, ó. O que é simplificar? É dividir o número de cima pelo mesmo número que eu vou dividir embaixo para que eu possa reduzir a minha fração. Então, ó, bora dividir aqui pelo número 15, simplificar. Simplifica pelo número 15. Quanto que é 15 dividido por 15? Ainda é igual a 1. 60 dividido por 15 ainda é igual a 4. Ou seja, a probabilidade dele escolher um homem para responder na lousa é igual a 1/4. Mas o Wendel, ele está me pedindo em porcentagem, sem problema nenhum. Para você encontrar em porcentagem, você só vai multiplicar por 100. Multiplica por 100 aí, meu irmão. Ó, 1 vezes 100 dá quanto? Dá igual a 100. 100 dividido pelo número 4 dá quanto, professor? Dá igual a 25. Ou seja, a probabilidade dele escolher um homem para responder na lousa é igual a 25%. Sem dificuldade nenhuma, você já matou uma questãozinha de probabilidade. Dentro da análise de probabilidade, são situações que envolvem possibilidades. É muito interessante que você organize os dados e as informações que o teu examinador te deu dentro do enunciado da questão. Pois quando você interpreta, tudo fica bem mais simples para que você possa resolver. Tá bom? Então bora aí para nosso segundo exemplo aí, ó. Dentro da minha probabilidade, existe a probabilidade da soma. Professor Wendel, quando é que eu vou ter uma probabilidade da soma? Quando o teu examinador, ó, ele te der um sinalzinho, um conectivo ou. Quando tiver lá no meio da questão, ó, qual a probabilidade de, por exemplo, ou de comprar um carro ou comprar uma moto? Entendeu? Isso, ó, é uma probabilidade da soma, entendeu? Aí tu vai prestar atenção. Ela é calculada por quem? Pô, você vai ter que somar as probabilidades de cada um. Ou seja, quem que é a probabilidade? Total que eu quero dividido pelo meu total geral. Então, ó, quando apresentar um conectivo ou, eu vou ter que somar as probabilidades. Ou seja, é uma probabilidade da soma. Anota isso aí. Tua banca já cobrou em prova. Então, a probabilidade da soma ela é dada quando o meu examinador, dentro do enunciado da questão, ele me deixa perceber que é uma probabilidade da soma, porque ele vai me dar um conectivo ou. Fechado? Então, aqui, ó, probabilidade é igual ao total que eu quero, dividido pelo meu total geral. Então, olha só um exemplo bem clássico aí, ó. Em uma urna, contém 12 bolas azuis, 8 bolas cinzas e 10 bolas verdes. Qual a correta probabilidade de se retirar uma bola azul, ó, ou uma bola cinza da referida urna? Ó, o ouzinho aqui, ó, foi o que eu falei para vocês. Então isso daqui, ó, é uma probabilidade da soma. Qual que eu vou fazer, professor? Somar as probabilidades. Então, bora fazer a urna aqui, ó. Você tem o quê? Você tem 12 bolas azuis. Aqui, ó, 12 bolas azuis. Você tem 8 bolas cinzas
e você possui 10 bolas verdes. Não é não? Aí então tudo aqui dentro, ó, dessa urna aqui, ó. Aí o examinador te pergunta: qual que é a probabilidade de eu retirar ou a bola azul, ó, ou a bola azul ou a bola cinza? Eu não te falei que probabilidade sempre vai ser o quê? Total que eu quero dividido pelo meu total geral, não é? Como é uma probabilidade da soma, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar as probabilidades. Então aqui é muito simples, irmão. Ó, quem que é as bolas azuis? É o número 12, não é? Então põe aqui, ó, 12 sobre o total. Quem é o total? Soma tudinho aqui, ó. Quanto que é 12 mais 8? Dá igual a 20. 20 mais 10 dá igual a 30. Então 30, ó, é o meu total de bolas que eu tenho dentro dessa urna. Então são 30 bolas. Então, ó, aqui, ó, meu total, né, que é 30, total que eu quero pelo meu total geral, que é 30. Ó, mas a gente não vai somar as probabilidades, né? Uma probabilidade da soma, não é? Então eu tenho que somar. Por quê? Porque ele me deu um conectivo ou. Lembra do que eu falei para você no slide anterior? Então, mais ele não quer uma bola cinza. Quanto que é a bola cinza? É 8, professor. Quanto que é o total? Total é 30. Então já era, meu irmão. Ó, quanto que é 12 mais 8? 12 mais 8 é igual a 20. E 30? 30 mais 30 é 60. Lógico que não. A gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. O que, que acontece? Soma e repete o denominador, né? Não? Ou seja, você só repete o denominador aí. Quanto que é? O número 30, não é? Então você só repete ele aqui, ó. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Você pode eliminar? Professor, então quer dizer que aqui, ó, quer dizer que aqui a minha probabilidade dá quanto? Dá igual a 2 terços. Mas, professor, o Wendel aqui não está em forma de fração. Como é que eu vou calcular? Meu irmão, está em forma de porcentagem, não tá? Tu só vai multiplicar pelo número 100. Então, 2 terços vezes quem? Vezes o número 100. Quanto que é 2 vezes 100? 2 vezes 100 é 200, não é? Então, tu põe aqui o 200 dividido por quem? Pelo número 3. Qual que é 200 dividido pelo número 3, professor? Dá igual a 66,6%. Qual gabarito é, professor? Gabarito, letra D. Então, toda questão que te der um ou dentro dela é uma probabilidade da soma. Qual que é a propriedade que eu vou usar? Você só vai somar as probabilidades. Lembrando que ela possui a configuração que? Total que eu quero pelo meu total geral. Já era, meu irmão. Ó, substituir na forma é mais fácil que passar manteiga em baseball, tá bom? Qual gabarito aí, Wendel? Gabarito, letra B de bola. Sem dificuldade nenhuma, a gente já matou mais uma questão de probabilidade. Essa aqui é probabilidade da soma. Vamos para a nossa próxima probabilidade. Probabilidade da multiplicação. Essa daqui é importante. Observa só. A minha probabilidade da multiplicação, você vai multiplicar as informações que o teu examinador te deu dentro do enunciado da questão. Você vai multiplicar as probabilidades. Professor, como é que eu vou identificar uma probabilidade da multiplicação? Quando o teu examinador te der um conectivo E. Você tem o quê? Uma probabilidade da multiplicação em que eu só vou ter que multiplicar as probabilidades. Por exemplo, o examinador diz aqui, Augusto é pedreiro e a probabilidade dele construir uma casa é 8.500. Aí ele dá outro detalhe. José é carpinteiro e a probabilidade dele construir um móvel é de 9 sobre 6. Aí ele te pergunta qual que é a probabilidade de Augusto e João construírem juntos, entendeu? Observa só, um conectivo E. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu só vou multiplicar as minhas possibilidades. Fechado? Observa aqui na questão aqui que tu vai entender melhor. Ó, a parte da administração tributária de um estado é composto por dois grupos distintos, um formado por 10 auditores de receitas estaduais, sendo 8 homens e 2 mulheres.
e outro composto por 20 fiscais de receita, ó, 20 fiscais de receitas estaduais, sendo 12 homens e 8 mulheres. Deseja-se indicar uma dupla composta por quem, ó? Por um auditor e um fiscal, ó. Probabilidade da multiplicação para representar o Estado em um evento nacional, sorteando ao acaso, ou seja, na sorte, um auditor e um fiscal, ó, multiplicação, vou até colocar aqui para você não esquecer. A probabilidade dos sorteados serem o que, ó? Mulheres, primeiro passo. A gente está trabalhando com quem? Com auditores e fiscais, não é? Tá aqui, ó, fiscais. Me diz uma coisa, eu tenho quantos auditores? Eu tenho 10 auditores, não foi o que ele me deu aqui, ó? 10 auditores. Desses 10 auditores são quantos? São 8 homens. São 8 homens e 2 mulheres. E os meus fiscais? Ele me informou que são 20. São 20 fiscais, então são quantos homens? Ele me informou que são 12 homens e são 8 mulheres. Me diz uma coisa, o que é que ele está me pedindo aqui? Ó? Sorteando ao acaso um auditor e um fiscal, a probabilidade dos sorteados serem 2 mulheres. Ele quer quem? A quantidade de mulheres. E eu tenho um conectivo E. Qual que é aí a situação? Probabilidade da multiplicação. Ó, até rimou. Então aqui, ó, qual que é a fórmula de probabilidade? Ó, lembra lá? Ó, probabilidade é igual a total que eu quero pelo meu total geral. Já era, meu irmão. Já matou a questão aqui, ó. Então te liga só no detalhe aqui, ó. Quem que é a minha quantidade de mulheres para auditor? Não são 2 mulheres? Então aqui, ó, total que eu quero são 2. E o meu total de auditores são quantos? São 10. Então aqui, ó, 10. E os meus fiscais são quantos? São 8 mulheres. Não é não, ó? Não é a probabilidade da multiplicação, então você vai multiplicar eles. 8 mulheres, total que eu quero. E o meu total de fiscais é quanto? São 20. Então tá aqui, total geral. Quanto que é 2 vezes 8, Wendel? 2 vezes 8 é 16. 10 vezes 20, Wendel, é quanto? É 200. Wendel, eu posso simplificar isso aqui? Tu pode simplificar sim, ó. Simplifica pelo número 2. Simplifica pelo número 2. Quanto que é 16 dividido pelo número 2? É 8. Quanto que é 200 dividido pelo número 2, Wendel? É 100. Quanto que é 8 dividido por 100, ou 8%, não é não? Eu tenho 8% a minha probabilidade de retirar um auditor e um fiscal e serem mulheres. Aí observa aqui, ó. Quanto que é 8 dividido para 100, Wendel? 8 dividido para 100 é igual a 0,08, não é não? Então, ó, vamos procurar qual que é a alternativa aí, Wendel. Vamos ver aqui, ó. Letra A é inferior a 0,10? Exatamente. É inferior a 0,10, não é 0,08? Não é não, porque é 8%. 8 dividido por 100 não é igual a 0,08. Então, gabarito letra A de aprovação. Por que não é a letra B? Porque está dizendo, ó, está entre o 0,10 e 12. Lógico que não. Está entre 12 e 15? Também não. Entre 0,16 e 0,18? Também não. Entre superior a 0,18 aí que não tem nem lógica. Entendeu? Então, gabarito letra A de aprovação. Vamos agora aí para a nossa próxima questãozinha. Ó, essa aqui é importantíssima, inclusive caiu no teu último concurso aqui, tá bom? Presta bem atenção. Probabilidade complementar. E tu vem, Wendel, o que que vem a ser probabilidade complementar? O que que é isso? Meu irmão, toda questão de probabilidade complementar, o teu examinador vai te dar essa siglazinha aqui, ó, pelo menos 1, ou pelo menos 2, ou pelo menos 3,
ou pelo menos alguma coisa. Ele sempre vai vir dizendo assim, ó, pelo menos alguma coisa. Sempre vai ser uma questão de probabilidade complementar. E a fórmula que você vai utilizar ela, ó, a fórmula que você vai utilizar ela, ó, probabilidade é igual a 1 menos o que não pode ser, ou seja, o que eu não quero. Aí tu vem, Wendel, que negócio é esse? 1 menos o que eu não quero? 1 menos o que eu não quero. Presta bem atenção aqui, ó. Presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam ser acomodados em uma estante, ou seja, vão guardar em cima dessa estante aí. Aí ele diz um detalhe aqui, ó, de modo que fique um ao lado do outro, de que modo que fique um ao lado do outro, julguem o item a seguir. Aí veja o que ele diz aqui, ó. Se 2 livros, ó, se 2 livros forem escolhidos aleatoriamente entre os 10, então a probabilidade de pelo menos um deles ser de matemática é de quanto? Ó, pelo menos um, não falou no pelo menos um? Então é uma questão de probabilidade complementar. Fechado? Então, uma questão de probabilidade complementar, como é que eu resolvo, Wendel? Lembra lá da formulazinha, ó? É igual a probabilidade é igual a 1 menos o que eu não quero. Aqui é muito simples, presta atenção por quê? Ele está me pedindo o quê? Ó? A probabilidade de pelo menos um deles ser de quem? De matemática. Como a fórmula me diz, ó, o que eu não quero. Se ele quer de matemática, o que eu não quero vai ser de quê? O que eu não quero? O que eu não quero vai ser de física, ó. Ah, Wendel, quer dizer que é só isso? Fica tranquilo, irmão. Ele não está querendo escolher 2, não é? Ó, foi o que ele falou, quero 2 livros. Então tu vai lá e coloca aqui, ó. Quantos livros de física eu tenho? Eu tenho 6, não é? Não tenho 6? Então tá aqui. Aqui é o primeiro livro de física e aqui é o segundo livro de física. Não é? Ele não vai querer, não vai fazer 2 escolhas. Então tá aqui, ó. Quantos livros de física eu tenho? Lembra lá que a fórmula de probabilidade que é, ó? Probabilidade é o total que eu quero dividido pelo meu total geral, não é? Então, quem é que eu quero aqui, ó? Quem é que é o de física? Quem é? Lembrando que, ó, presta atenção. Ele me disse que eu tenho 4 livros de matemática e 6 livros de física. Ele quer saber a probabilidade de pelo menos um deles ser de matemática, não é? Aí, ó, o que eu estou fazendo? A fórmula é probabilidade é igual a 1, esse 1 aqui é 1 inteiro, que eu vou já falar para você, menos o que eu não quero. Entendeu? Se ele está pedindo a probabilidade de eu calcular de matemática, o que eu não quero vai ser o quê? Os de física. Então, ó, tá aqui na estante os livros de física. Tem quanto? Eles têm 6. São 6 livros de física. Em um total de quantos livros, Wendel? Em um total de 10 livros, não é? Aí tu vem aqui, ó, na segunda possibilidade. Ponto. Retirei um livrozinho de física daqui, guardei na estante. Ficou quantos livros para me guardar? Ficou 5. Se tinha 10, eu não guardei um, ficou quanto? Ficou 9. Quanto que é 6 vezes 5, Henry? É igual a 30. Quanto que é 10 vezes 9? Dá igual a 90. Ó, corta 0, corta 0. Você pode simplificar. Simplifica pelo número 3, dá quanto, Henry? 3 dividido por 3 dá igual a 1. 9 dividido por 3 dá igual a 3. Ou seja, esse 1 terço aqui não vai marcar a letra ainda não. Pelo amor de Deus. Ele é o que? Ele é o que eu não... Ó, o que eu não quero. Agora a gente vai, ó, substituir na fórmula. Ó, a fórmula é que probabilidade é igual a 1 menos o que eu não quero. Quem é o que eu não quero? Não, um terço. Então tu vai botar aqui, ó, 1 sobre 3. Aí tu vai me dizer o seguinte, Wendel,
Quer dizer que aqui, como é que eu vou fazer? Meu irmão, esse 1 aqui, ó, é um inteiro. Lembra lá da nossa primeira aulinha de frações, ó, um inteiro. O que que é um inteiro? Um inteiro, você vai olhar aqui, ó, o denominador quem aqui não é 3, não é? Então, um inteiro vai ser o 3 sobre 3, tá bom? Ó, quanto que é 3 dividido por 3? É igual a 1. Por isso que a gente chama ele de um inteiro. Fechado? Então, ó, voltou só ter que subtrair aqui, ó. Probabilidade é igual, ó, não é um inteiro, não é a mesma coisa de 3 sobre 3, não é? Então aqui, ó, 3 sobre 3 menos 1/3. Aí tu vem aqui, ó, não são subtração de números fracionários com denominadores iguais. Então, ó, o que que eu faço? Só repito a parte de baixo, não é? O que são iguais. E subtraio a parte de cima. Quanto que é 3 menos 1? Dá 2. Então, a probabilidade de ele escolher 2 livros, ou seja, pelo menos um desses 10 livros, ser de matemática é de quanto? De 2/3. Eita, o Ender é muito trabalhoso, meu irmão. Te garanto uma coisa, essa é a maneira mais simples de você resolver uma questão de probabilidade complementar. E a tua banca não só adora, como ela ama. Ela é amiga mesmo, sócia da probabilidade complementar. E sempre está presente nos concursos, igual estava no teu último concurso. Então só é você se ligar no detalhe. Ó, fórmula de probabilidade é igual a quem? Total que eu quero dividido pelo meu total geral. Probabilidade complementar, lembra lá? É o quê? 1 menos o que eu não quero. Fechado? Lembra disso, que isso vai salvar a tua vida na hora da prova, tá bom? Então guarda esses detalhes. Então, meus irmãos, essa foi mais uma aula do Possuendo aqui para vocês, tá bom? E a minha continência para os senhores, certo? Tamo junto, bora para cima, meus